Cláudia Bock, mais uma semana afônica com vocês aqui na TV ABCD, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, com o nosso programa Logcomex, trazendo assuntos relevantes sobre logística, comércio exterior, administração, política, economia, todos esses assuntos que interferem diretamente no nosso dia a dia. Gostaria de agradecer todos os telenautas que tanto colaboram aqui com o nosso programa, enviando suas perguntas e sugestões, que, na medida possível, buscamos atender durante o próprio programa. Hoje, aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo dois convidados. Tive a honra de reencontrar aqui uma velha colega, não uma colega velha, bendito, né? Assim, mas uma velha colega que já teve a oportunidade de me prestar vários favores, né? Várias gentilezas, fazendo palestras em todas as universidades por onde eu tenho atuado, que é a Maria Aparecida de Santos Moura. Tudo bem, Cida? Tudo bem. A Cida, nós vamos chamá-la assim, Maria Aparecida Cida, ela é gerente de operações e negócios internacionais. Da onde, Cida? Bem, bom dia a todos. Eu trabalho na Gerência de Comércio Exterior de São Paulo, né, na sede lá de Jaguaré, e onde eu atuo como consultora de comércio exterior desde 2005, né, mas porém antes eu já trabalhava na área, fui convidada em 2000, né, desde a criação do Exporta Fácil, e trabalho na empresa já há 18 anos, onde atuei na rede de atendimento, em agências, fui gerente de agência, né, e atualmente eu estou na gerência internacional, né. Estamos aí. E nessa gerência ela tem nos prestado muitos favores aí através de palestras. Palestras, consultorias em empresas, né, palestras em universidades, também em associações e diretamente na empresa também, quando assim necessitar. A sua formação acadêmica? Eu sou administradora de empresas, né, e tenho alguns cursos técnicos na área de comércio exterior. Sou agente de comércio exterior. Bom, além da Cida, está conosco aqui também nos nossos estúdios o senhor Paulo Batista Alves. Muito obrigada pela sua presença também. Estou conhecendo hoje, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E o senhor Paulo é gerente de logística integrada também da onde? Dos Correios. Dos Correios. Dos Correios. Pode falar um pouquinho da sua passagem pelos Correios, por gentileza? Nos Correios eu fiz um caminho inverso, né? Minha vida toda profissional foi mais na iniciativa privada, né? E mais a idade vai chegando, a iniciativa privada, pelo menos naquela época, ela excluía um pouquinho, né? Eu prestei um concurso público, entrei nos Correios, ao qual estou há 12 anos e muito feliz. Uma empresa extremamente dinâmica e numa área que eu estou atuando, que é uma área para os Correios, é uma área mais recente, né? Que é de logística integrada, um foco como operador logístico. E, aliás, diga-se de passagem, como prestador de serviços, o Correio sempre teve um destaque no Brasil e no mundo, né, como excelência no seu trabalho, não é isso? Sempre foi considerado como referência, né? Como referência em termos de Correios. Postal no mundo, sem dúvida. No outro dia não, já tem algum tempo, eu assisti uma matéria que os ingleses e os franceses não conseguiam entender como é que os nossos Correios conseguiam ser tão rápidos. Uhum. Porque enquanto nós entregávamos uma correspondência do dia para o outro, eles levavam 3, 4 dias. E num país continente como o nosso. Né? Exatamente. Exatamente. Mas é um prazer receber os dois aqui e estaremos durante o nosso programa falando sobre dois assuntos. Exporta Fácil e logística empresarial, logística integrada. Cida, você que está envolvida no Exporta Fácil, né? Que aqui no Brasil já está implantado há quanto tempo? Já desde 2000, né? Já há 11 anos. No final de 2000 ele foi implantado, né? Inicialmente com limite de até 10 mil dólares, passou para 20 e hoje já temos aí um limite de até 50 mil dólares por remessa. Que maravilha, né? 2000, então nós temos ele aí há 11 anos. É um bebê ainda, digamos assim, né? Ainda é um projeto muito novo, né? Embora a gente veja que tem um sucesso muito grande, né? Que teve um desenvolvimento muito grande, foi recebido muito bem, né? Pelos exportadores, principalmente pelos micro, pequenos exportadores, mas demorou muito para chegar no Brasil um tipo de serviço desse, né? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo,
essa metodologia, ela existe desde a década de 50, o que agilizava muito o processo exportador deles. E parece que aqui nós tivemos a grata notícia de que as coisas vão muito bem nesse segmento do correio, não é isso? Sim, e inclusive você estava falando de outros países, né, que eles buscam, né, buscam sempre o nosso exemplo, né, de agilidade. O Exporta Fácil, ele está sendo até inclusive copiado por outros países. Então, nós já estamos implantando o Exporta Fácil, já implantamos no Peru, né, já estamos indo para a América Latina, né, alguns países, e porque a nossa facilidade, ela faz com que, né, o exportador atual, ele faça a tua exportação direta, porque antes era tão difícil por causa da burocracia, né, aquelas diversas documentações que eles desconhecia, todo o processo era muito moroso. Então, hoje o Exporta Fácil realmente ele existe para facilitar. E é importante até essa colocação que você fez, Cida, a respeito dessa exportação do nosso know-how, né? Nós não vemos muito o Brasil como um exportador de know-how, mas em termos assim, nós temos percebido até de sistemas, nós estamos indo muito bem. Urna eletrônica, por exemplo, não tinha em nenhum lugar do mundo, né? Nós estamos exportando também para vários lugares por aí. Foi uma criação nossa. O Exporta Fácil, do jeito que ele é, também é uma criação aqui do Brasil, né? Brasil. E está sendo muito bem recebido em outros países. Muito bem copiado por outros países. Que bom, né? Ótimo. Então, conta pra gente, Cida, qual é a principal finalidade do Exporta Fácil? A gente sabe que é para atender o micro e pequeno empresário, exportador, mas conta um pouquinho mais para nós, até que o nosso telenauta, ele é estudante, ele é empresário, ele é microempresário, ele é um empreendedor, né? E às vezes acaba tendo muita dúvida. Olha, eu gostaria de exportar, mas será que eu tenho volume para exportar? Eu tenho volume em termos de cubagem, eu tenho volume em termos financeiros. Como é que eu faço para exportar? Porque às vezes ele passa por algum cursinho, alguma coisa que dá algumas indicações básicas para ele, e ele fica meio assim, puxa, eu vou precisar de um despachante aduaneiro, eu vou precisar de alguém que entenda e que fale outras línguas para se comunicar. Nossa, eu vou precisar de tanta coisa, que isso vai impactar no meu custo e às vezes vai deixar o meu produto sem competitividade no exterior. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A finalidade. A finalidade é simplificar os processos, né? Como você disse, antes o exportador ele encontrava muitas barreiras, né, para exportar, tanto por parte da documentação, como Receita Federal, né? Então, ele facilita os processos, porque o próprio Correio emite a DSE, né, a Declaração Simplificada de Exportação, né, e faz a coleta na empresa, né, ele basta ir numa agência, faz a postagem e os Correios cuidam de tudo. Então, agilizou. A finalidade principal é agilizar os processos. Como é que é esse fluxo? Vamos pontuar aqui para o telenauta. Qual é o fluxo que o pequeno exportador ele tem que cumprir? Eu estou falando de pequeno, micro exportador, porque está limitado a $50 mil. Né? Sabemos que as grandes empresas trabalham com milhões de dólares. Então, o segmento que nós estamos pegando, no caso, para o Exporta Fácil, são micro e pequenos empresários, é isso. Né? Que tenham esse volume, né, de giro de $50 mil por embarque. Por embarque. É bom que a gente deixe isso claro também. Por embarque, é por conhecimento de embarque. Por remessa. Por remessa. Por remessa, porque por embarque ele pode embarcar quantas remessas ele tiver no mesmo dia. Tá? Então, o fluxo. Ele prepara a documentação, né? Nós damos consultoria também, né, nessa parte, porque... Isso, é importante falar isso também. Para o empresário é muito difícil, né? Ele não sabe quais documentações ele deve estar, né, preenchendo, então nós damos essa consultoria gratuitamente. E esses documentos são? Conhecimento de embarque, né? O AWB, né? A Envio, a fatura comercial e a nota fiscal. E algum certificado de origem, né, conforme for o caso do produto, dependendo ou do país para onde ele está mandando. Se ele estiver exportando aqui Argentina, Uruguai, Paraguai, que faz parte do Mercosul, ele precisa do certificado de origem que é o emitido pela Fiesp. E se for para a União Europeia, o Form-A, né, que é um certificado de origem também, que é do SGP. Que hoje ele já consegue, inclusive, pela própria internet, esse formulário Ele consegue, né, e o Banco do Brasil é quem autoriza, né, quem certifica.
Já pela internet ele consegue esse certificado hoje também. Já consegue. E o fluxo, basicamente, ele tem a documentação em mãos, ele vai até uma agência dos Correios, qualquer agência faz a postagem, né, com a documentação correta, identifica que é uma remessa comercial, porque imagina o fluxo dos Correios, né, é muito grande, então tem presentes, tem amostras, tem remessa comercial. Foi bom você falar dessa questão da localidade, porque até pouco tempo as pessoas vinham falar comigo e falavam assim, mas eu tenho que ir lá na Leopoldina. Não. Falei, não precisa na Leopoldina, não. Você pode se dirigir a qualquer, né, agência do Correio. Não se preocupe com isso. Então, vamos enfatizar isso. Ele vai em qualquer agência franqueada, né, aquelas terceirizadas ou própria. Aí realiza a postagem, né? Os Correios encaminham para o nosso armazém alfandegado, onde é desembaraçado, né, emitida a DSE. Esse armazém fica onde, Cida? Fica lá no Jaguaré. Esse é o que fica lá? Na Leopoldina. Aí lá é emitido a DSE, né, sem custo nenhum para o exportador, ele só paga o frete. Aí nós desembaraçamos na Receita e ele recebe o certificado, né, da exportação, que é após a parametrização, né, o desembaraço, a Receita Federal emite o certificado para ele poder fechar o câmbio. Aí fecha. Essa parte que você falou é importante também. Sem custo. Sem custo nenhum, né? Ele só paga o frete. Sem custo, ele só paga o frete. Agora, esse frete, ele tem que sair daqui prepaid, ele já tem que ser pago aqui no Brasil. Ele tem que ser pago no Brasil. Remessas postais, sempre o frete é pago na origem. Então, obrigatoriamente, ele tem que fazer um CPT. Isso. É isso. Né? Ele tem que mandar já com o frete pago e depois ele recebe o reembolso junto com o pagamento da mercadoria através do importador. Do importador, isso mesmo. Tá certo. Aí, desembaraçou a mercadoria, segue viagem. Aí segue, aí nós embarcamos para mais de 200 países, né? Nós trabalhamos, né? Inclusive, né? Esse é um know-how nosso, né? Porque nós atingimos, né, mais de 200 países, né? Então tem aquele país lá que você imagina que nunca vai importar do Brasil, mas os Correios estão lá. Aí nós entregamos nesse país, vai para um permutante nosso, né? Lá no outro país, aí o importador providencia o desembaraço. O embarque hoje ainda é feito via aérea. Via aérea. Eu lembro que alguns anos atrás nós chegamos a conversar e que vocês tinham planos já de começar a atender via marítima. Sim. Como é que está isso? Existe um trabalho, né, para a gente voltar, porque antes tínhamos, né, o embarque marítimo, que reduz muito o frete. Só que é um tempo mais elástico, mas o frete é mais barato. Mas ele foi, com a remodelagem do serviço em 2000, com a implantação do Exporta Fácil, esse serviço ele foi extinto. Mas ele está voltando, né? Ele está sendo trabalhado, tem um grupo de trabalho e brevemente, quem sabe, ele está voltando aí, né? Para estar também facilitando, né? E reduzindo os custos, né, de frete. Certo. Porque o aéreo é mais caro um pouco. Cida, como é que os Correios se envolveram nisso, né? Como é que surgiu essa ideia de facilitar as exportações para os nossos empreendedores aqui? Como é que foi isso, né? Da onde surgiu essa necessidade e como que os Correios se sentiram capazes de atender essa demanda? Uhum. Bem, inicialmente pela dificuldade, né? Antes, né, do Exporta Fácil, o exportador ele tinha que ter radar, ele tinha que contratar despachante aduaneiro. Aí surgiu a ideia de contribuir, né? E aí os Correios, em parceria com o MDIC, né? O Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ele criou o Exporta Fácil justamente para facilitar e agilizar e desburocratizar o serviço, que antes tinha que ter o despachante, tinha que ter radar, e nós sabemos que o radar é um processo moroso, né? Nesse caso, então, vamos deixar claro aqui para o nosso telenauta, ele não precisa ter radar? Não necessita de radar, os Correios é o representante legal. Tá? E o amparo legal, a instrução normativa 611. Quando a conversa é boa, o bloco voa e a gente não percebe, a luzinha vermelha acendeu. Nós temos que fazer um breve intervalo. Voltamos já já com a Cida e com o Paulo aqui. Fiquem conosco, mandem as suas perguntas. Até já. Obrigada. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino.
Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Esteroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Esteroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Esteroc. Explore a qualidade. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Estamos de volta aqui com o nosso programa Logcomex, recebendo a Cida e o Paulo, que são dos Correios aqui. Estamos conversando com a Cida sobre o Exporta Fácil. E eu tenho aqui, Cida, algumas perguntas do nosso telenauta. Além de estar sem voz, também estou meio ceguinho ultimamente. É a dureza. Vamos lá. O Bruno está perguntando o seguinte. Obrigado pela participação, Bruno. Até as mercadorias econômicas são exportadas via aérea. Eu costumo mandar por esse serviço e elas costumam demorar um pouco. Eu não sei o que ele quis dizer com mercadorias econômicas. Tá, eu sei. Sabe? É o seguinte, Bruno. Explica para a gente o que é essa mercadoria econômica primeiro, então. Você está se referindo à modalidade, né, que nós temos 4 modalidades, né? Expressa, né, que é o EMS, a econômica e a linha leve, que é o leve econômico e leve prioritário. E a econômica também você pode exportar, só que ela é mais demorada, por isso que você está achando que o prazo, né, está sendo mais longo, mas ela é mais barata, né? Ela é muito procurada também para exportação. Tá? Só que, claro, a expressa, ela tem um prazo mais urgente, porque ela é uma remessa urgente, tá? Mas você pode continuar assim, usando a econômica. Muito bem.
Temos aqui a pergunta da Aline. Quais são os tipos de mercadorias restritas para o embarque nos Correios? Bem, a restrição, Aline, ela é determinada pelo país de destino, tá? Então, são várias restrições, tanto quanto a documentação ou algum produto que tenha que ter alguma documentação, tanto aqui do Brasil como do país lá. Às vezes, uma licença, né, de importação. Então, isso é uma restrição, mas de acordo com o produto, tá? Então, por exemplo, é determinado pelo país de destino. Vamos citar aí aqueles que, com certeza, não podem ser exportados. Armamento bélico. Existe aqueles que são proibidos, né? Ela falou em restrição. Os proibidos, ele tá disponível no site dos Correios, você pode estar acessando, né? Ali tem a lista de produtos proibidos, que é explosivos, corrosivos, aqueles produtos que a IATA não permite que seja embarcado por via aérea, tá? E aí tem medicamentos que precisam de licenças especiais ou licenças de importação. Medicamento, alguns tipos de material químico, né, de matéria química, porque é corrosivo, tipo de embalagens também, às vezes em aerosol, porque também pode... porque pode ter a pressão, né, então não pode estar indo via postal. Mais 2 comentários aqui. Um é da Lilian, que está dizendo que o programa está muito legal. A participação dos Correios. Parabéns, Cláudia, pelo programa. Muito obrigada, Lilian. E a Mariana, que diz o seguinte, também é um outro elogio. Os Correios são uma empresa excelente. Parabéns pelo trabalho eficiente de vocês. Obrigada. Olha que bom, né? Esse reconhecimento é muito bom. O nosso governo oferece bons trabalhos também, bons serviços. É um projeto do governo, né? Então, tinha que dar certo. Exatamente, tem que dar certo. Antes de nós conversarmos um pouquinho aqui com o Paulo, Cida, então, vamos resumir quais são as vantagens da utilização por parte do pequeno, microempresário, da utilização do Exporta Fácil. Bem, vantagens são inúmeras, né? Mas eu vou elencar algumas, tá? Que é a facilidade, porque você não precisa do radar, né? Nós já comentamos que o Correio representa na Receita Federal. Né? Nós temos Receita Federal dentro dos Correios, nós temos armazém alfandegado, onde as remessas são desembaraçadas dentro do nosso armazém lá no Jaguaré. Então, a Receita Federal, estando dentro dos Correios, já agiliza. Por quê? Pode ter greve na Receita Federal, que dentro dos Correios eles trabalham normalmente. Então, é uma grande vantagem. Também temos contrato, né, que possibilita a coleta na empresa. Você não precisa se deslocar para ir até uma agência. Você faz o contrato, não tem custo nenhum, não tem anuidade, tá? E você pode estar solicitando a coleta. Então, o Correio vai até a empresa e faz a coleta. E os preços em reais, né? Nosso frete não é em dólar, é em real. Então, isso facilita, né? Reduz custos. E não precisa do despachante aduaneiro, porque o Correio representa, né, com a emissão da DSE, desembaraço alfandegário. Ou seja, é só benefício. Só benefício, né? É um projeto que veio para dar certo e facilitar. Então, me diga, Cida, como é que hoje é feita a divulgação e a conscientização por parte dos Correios, né, para, junto aos pequenos empresários, levar-lhes o conhecimento do Exporta Fácil. Como é que você está hoje sensibilizando o pequeno e médio empresário para utilizar o Exporta Fácil? Bem, nós participamos de palestras, né, onde a gente fala sobre o serviço, né, e através do nosso site também, né, você pode acessar lá a página do Exporta Fácil, dentro do site dos Correios, do sítio dos Correios, onde você vai ter todas as informações, né, sobre o serviço. E também a gente faz o porta a porta, né? Que é a consultoria às empresas, né? Então, nós temos a CAC, né? Que faz a captação dos clientes e eles pegam e passam para a gerência internacional aqueles que realmente necessitam de uma consultoria em loco. Aí a gente vai até a empresa e faz da consultoria sem custo nenhum. Que beleza, né? Então, é só facilidade. Só facilidade. Só vantagem e sem custo. Né? E se o nosso telenauta quiser mais informações, qual é o site que ele entra, como é que ele se localiza? O site é www.correios.com.br e lá dentro do site tem o Exporta Fácil, onde ali tem todas as informações do serviço
E também através do telefone da nossa gerência, que fica lá no Jaguaré, onde tem uma equipe de consultores, que é o 11, né, o DDD, e é 4113-8431 ou 8432. Pode repetir o número do telefone. 11 DDD 4313-8431 ou 8432. Tá certo, Cida. Deixa eu conversar agora um pouquinho aqui com o Paulo. Vamos falar um pouquinho agora de logística integrada, né, Paulo? Ainda mais, né, no tempo que nós vivemos hoje, ainda estamos passando por uma greve de caminhoneiros, né, em relação à entrega de gasolina. Ou seja, temos uma série de problemas quando falamos de logística aqui no nosso país. Eu queria saber de você, hoje os Correios estão oferecendo um trabalho de logística integrada, não é isso? Para os seus clientes e tal. Como uma empresa essencialmente postal pode garantir o know-how necessário para assumir as operações logísticas de uma empresa? Perfeito. Pergunta bastante pertinente e, assim, só voltando um pouquinho na história dos Correios, né? Os Correios do século passado, né? E há décadas, ele é uma logística pura, né? Porque você encaminhar uma encomenda, uma carta num país continente, é logística. Que neste século que a palavra logística ela tem agregado, né? É um amplo significado. Um amplo significado, né? O serviço a qual você mencionou, de serviços de logística integrada, é que ele tem um diferencial dos serviços convencionais dos Correios, né? Que é um serviço sob demanda. Ele não é um serviço de prateleira, um serviço convencional. Ele é um serviço desenhado e construído e moldado para o perfil do cliente. Então a gente trabalha com toda a cadeia de armazenagem, picking, packing, fulfillment, montagem de pedidos e naturalmente aquilo a qual a gente tem uma maior expertise, que é a nossa entrega, urgente, não urgente ou uma entrega dedicada. Então é esse propósito a qual a logística integrada está se colocando no mercado a partir de 2000, 2001. E quais são os valores, né, que essas operações logísticas do Correio podem agregar a um produto? Imagina só, hoje, para as empresas ou empresário, aqueles que querem ou precisam ou desejam terceirizar a sua atividade que não seja atividade fim, é recomendável que a gente possa oferecer esse tipo de serviço. As vantagens são várias, né? Hoje os Correios já estão presentes em todos os municípios do país. Então, assim, para que a perna ou o pilar ou a torre aí mais robusta dessa cadeia logística é a distribuição. Então, esses sedimentos os Correios já os têm. São quantos municípios? Todos os municípios do país, mais de 5.600. 5.565, né? Mais de 5.000. 5.565, se eu não me engano. Isso. Então, a gente já está presente. Essa logística ela já existe de distribuição. Lógico, caso a gente tenha que ter um desenho muito especial para esse cliente ou esse produto, essa demanda desse cliente, ela será aplicada. Mas na boa maioria dos casos, a nossa estrutura existente para distribuição já atende, né? O que tem de novidade aí, talvez novidade para o grande público, né? Ou para algumas empresas, porque é um serviço que ainda também é um serviço dessa década, né? Um serviço que está se construindo e consolidando. Talvez o mercado ainda não tenha conhecimento. O nome Correios não vai ajudar nisso? Ajuda. Pela credibilidade que já se tem nos outros serviços oferecidos pela empresa? Sim. Não ajuda? Já não é um fator de agregar valor? Sem dúvida. Os Correios eles são sinônimos de idoneidade, né? Um sinônimo de confiança. Então, eles agregam imensamente. Sem dúvida, a estrutura, o perfil dos Correios permitem a seriedade e o compromisso do serviço. Sem dúvida. Falando um pouquinho agora de infraestrutura do nosso país, né? Como é que o Correio passa por algumas situações baseadas nessa questão de infraestrutura? Você falou que nós estamos aí
correio situado em mais de 5.000 municípios no Brasil, né? E nós sabemos as dificuldades que nós temos em termos de estradas, praças de pedágio, né? Dificuldades de carga e descarga, até de mão de obra mesmo, né? Como é que os Correios conseguem passar por toda essa problemática? Eu estava comentando, então, no intervalo também, essa greve que nós estamos tendo, os caminhoneiros, né? Fazendo com que os postos estejam fechados, sem combustível. Eu já estou vendo um monte de gente andando a pé na rua porque o carro está sem gasolina, né? Então, eu queria saber como é que os Correios driblam todas essas dificuldades estruturais. Só que você vai responder depois do nosso intervalo, né? Porque precisamos ir para os nossos comerciais. E voltamos já já. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, aqui no nosso último bloco, falando com o senhor Paulo, que é gerente de logística integrada dos Correios. E no nosso último bloco, eu fiz a seguinte pergunta, né? Como é que os Correios conseguem driblar todos esses problemas que nós temos de infraestrutura, né? E ainda assim conseguir ser tão eficiente, né? Nesses mais de 5.000 municípios que nós temos espalhados pelo Brasil. O cenário é um cenário complexo, você colocou bem, né? Então, se a gente colocar nível nacional, nós temos hoje os gargalos aeroportuários, né? Então, assim, nós temos limitações que são públicas e reais, que estão sendo trabalhadas, né? Mas você tem limitações aéreas, uma carga urgente para a região norte. O primeiro pilar dela é aéreo mesmo, não tem jeito. Então, assim, nós temos limitações aéreas, limitações aeroportuárias. E aí, assim, parênteses, né? Nós somos um país que
ainda necessita de uma evolução dos outros modais, né? Nós estamos focados no transporte rodoviário e no urgente no aéreo ou numa localidade extrema. Que já são 2 modais que estão extremamente saturados, né? O rodoviário, além do forte número de caminhões, né, que estão espalhados aí pelas estradas, a má conservação das estradas, as longas distâncias, os aeroportos, que também já se encontram numa situação de sucateamento, né, não comportam mais o seu dia a dia já faz algum tempo, seja para passageiro, seja para carga, né? Então, realmente, deve ser um elemento aí de desafio diário para vocês. Verdade. E aí, assim, um outro cenário é o que você estava comentando, o fato local, né? Numa metrópole, como é que é deslocamento, né? É difícil, né? Trânsito, horários de pico. Então, são situações que todos os operadores realmente enfrentam. É um cenário complexo, difícil, algumas situações pontuais que devem ser contornadas e outras talvez num horizonte aí de soluções mais amplas, né? Hoje, em função principalmente do e-commerce, nós temos observado um envolvimento muito grande dos Correios também. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telenauta qual o papel, qual a importância dos Correios para o sucesso do e-commerce aqui no Brasil. O e-commerce é um segmento que vem há anos, né, num processo ascendente, né? É uma tendência, né? E aqui no Brasil ele tem evoluído bastante. E os Correios têm colaborado muito nesse sentido, tem sido uma alternativa muito forte, né? É um segmento que a gente atua, que não é um segmento monopolista, é um segmento concorrencial, a qual a gente tem uma concorrência bastante forte, mas nós nos damos uma solução muito rápida e bem aplicável ao e-commerce, né? Inclusive os grandes sites de e-commerce, naturalmente, se não trabalham com exclusividade com os Correios, uma das alternativas são utilizados os serviços dos Correios, né? Principalmente para aqueles itens de urgência, né? Aquela compra necessária que quer que seja recebido na sua casa o mais rápido possível. Quer dizer, os Correios têm toda uma gama de soluções e serviços de prateleira, né? Até no serviço de pós-venda também, com uma logística reversa. Então, ele atende a ida e o pós-venda, né? Tem uma pergunta aqui da nossa internauta, a Luara. Luara, obrigado pela sua participação. E ela pergunta o seguinte: qual o procedimento quando uma mercadoria não é entregue dentro do prazo? Vamos ver se você consegue responder essa para ela aqui. Dentro do prazo especificado no SEDEX. A Moura me dá uma ajudinha aí se eu não responder com precisão, né? A família SEDEX são 3 tentativas de entrega, né? Em horários, períodos diferenciados, né? E caso não tenha sucesso na entrega, o produto ele é informado ao destinatário que ele fica retido numa agência, vai para uma agência mais próxima, né? Mas no caso da pessoa não receber no tempo programado, ela está lá na residência, é um SEDEX 10, por exemplo. O SEDEX 10 é aquele que tem que ser entregue até as 10. Tem que chegar até as 10. Ele pode formalizar uma reclamação, né, no site dos Correios para a gente apurar o motivo da não entrega no prazo. Né, porque pode ser N os motivos, né? Pode ser por conta de, sei lá, o trânsito, né? A gente vai ter que estar verificando, apurando para estar respondendo para ela. E no caso, cabe até o ressarcimento, né, dos custos que ela pagou. Ok. Temos mais uma pergunta aqui, que é do Pedro. Obrigada pela participação, Pedro. Esta parte da logística nos Correios sempre existiu? Se não, quando é que vocês perceberam a necessidade da implantação? Olha só, Pedro, foi criado o departamento de logística no ano 2001. Então, assim, a partir desse instante que o Correio, através de alguns estudos, né, feitos pelas equipes lá da administração central, perceberam que no mercado
as empresas, os empresários, os dirigentes entendiam que os Correios era vista como uma empresa de última milha, uma empresa de courrier, e que não tinha esse serviço de um operador logístico, armazenagem, picking, packing, manuseio, o fulfillment, né? Todo esse serviço que agrega a você ter o produto final. Então, a partir desse século, né, a partir de 2000, é que começou o serviço de logística integrada. A gente tem até uma grife, que chama Correios Log. É que assim, a mídia ainda, a gente não trabalhou muito a mídia nesse sentido, está sendo buscado aí pelos órgãos competentes. E assim, nós temos grandes operações que fizeram um diferencial dentro da logística integrada. Por exemplo, os Correios são a única empresa de Correios no mundo que realizaram a operação logística dos Jogos Pan-Americanos, quer dizer, em 2007 no Rio de Janeiro. Nenhuma empresa de Correios do mundo tinha feito uma logística pontual para um mega evento como foi o Pan-Americano, né? Nós temos uma operação que é reconhecida mundialmente, que é o Programa Nacional Livro Didático, a maior operação de livros do mundo, né? A qual o Correio foi presenteado, né? Brindado com um troféu nesse sentido. Enfim, realmente é a partir de 2000, 2001, Pedro. Não sei se eu respondi a contento a pergunta do Pedro. Ok. Falar um pouquinho também da questão da logística reversa dentro dos Correios. Nós temos percebido que a cada dia vários segmentos estão adotando essa questão da logística reversa. Nós temos lá, hoje, por exemplo, a questão das pilhas, que agora é obrigado a fazer, né, o recolhimento das pilhas para que elas tenham a devida, né, a devida forma de descarte. Não é isso? Como é que os Correios trabalham com a logística reversa? Como trabalha, para quem trabalha, né? Como é que é esse fluxo, né? Porque eu entendo que, às vezes, quando você recebe alguma coisa pelo correio, recebeu um aparelho celular, veio com defeito, uma máquina fotográfica, alguma coisa assim, vai ter uma logística reversa aí, né? Porque eu vou ter que devolver para que futuramente eu receba uma sem esses problemas. Como é que é tudo isso? Como é que funciona a logística reversa dos Correios? Então, vamos tentar dividir assim em duas situações, né? O segmento logística, o produto logística reversa já é um produto convencional e de prateleira dos Correios, né? Ele pode agregar a um SEDEX, a um PAC, que é o serviço não urgente, que é PAC de pacote, né? Então, ele tem 3 modalidades. Pode ser uma logística reversa simultânea, a qual atende aquele cliente em que, no caso de uma troca sendo agendada, pode haver a troca simultânea do celular com defeito, a qual nosso carteiro já está entregando um novo celular, por exemplo. Esse é um dos segmentos, né, de celular ou de telefonia móvel, a qual pode se aplicar a logística reversa. Casado, você economiza simultânea. Uma viagem. Então tem a simultânea. Tem a e-ticket, que é exatamente também para vários segmentos, não só de telefonia móvel, que é aquela. Aí eu tenho um aparelho ou um produto com defeito, né? Então, baseado no bom Código de Defesa do Consumidor, alguma coisa, e tem um prazo, tá? Então, dirija-se a uma agência do Correio, vai preencher tipo um checklist já. Só que esse tem que ser montado um desenho, quer dizer, para aquele segmento, para aquele produto, eu tenho um checklist a qual o cliente vai na agência, já devolve o produto com defeito, apresenta, e ele vai ser retornado ao fabricante ou ao cliente, né? São algumas modalidades. A outra que eu gostaria de abrir é assim, quando você menciona, muito bem mencionou da parte de pilhas, né? Me parece que é a legislação que está para entrar em vigor dos resíduos sólidos, né? É uma legislação que está em andamento e é uma preocupação, e o Correio tem uma vertente muito forte nesse sentido. Em breve, nós estamos em grupos de trabalho lá em Brasília, com os colegas lá da Administração Central, e em breve nós devemos apresentar um produto focado para esse segmento. Mas a gente tem situações pontuais, aqui em outras DRs, de clientes de segmento, para retorno de pilhas, no breaks, suítes, enfim,
não só a linha verde, mas também a linha, enfim, de eletroeletrônicos. Certo. Como é essa parte de sustentabilidade dos Correios? Sustentabilidade é um ponto primordial nos Correios. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada a tratar, mas nós temos toda uma equipe, né, uma gestão focada para a sustentabilidade. Ela faz parte da nossa missão, inclusive, né? Rogério, obrigado pela participação, Rogério. Ele está perguntando se você teria como dizer qual é o tamanho da frota hoje dos Correios. É uma pergunta meio difícil, né? Vamos ver se o tamanho da frota. Eu não sei se eu tenho esse número. Pelo menos aqui na região sudeste. Da DRSPM. No Brasil, são em torno de 20 mil veículos, né? Mas a gente também tem uma frota contratada, né? Que ela é adesivada a Correios, também para nos dar sustentação. Tenho até outra pergunta em relação a isso também aqui, que é do Giovanni. Obrigada, Giovanni, pela participação. E ele está perguntando aqui, como é que se terceiriza o serviço dos Correios? O serviço dos Correios? Das entregas. Não, a entrega é toda Correios. Toda Correios. Quando, não sei que parte que ele está mencionando, mas assim, o serviço de entrega ele é 100% feito pelos nossos carteiros. Mas eu acho que é mercadorias, que ele está falando aqui, de pacotes, dos pacotes. Sedex 10 é Correio? Correio, tudo é Correio. Tudo profissionais do Correio. Serviço de motoboy é Correio? Motociclistas são os Correios, aliás, né? A gente não vê com frequência um motociclista do Correio tendo um acidente, né? Tem todo um treinamento, são quase 50 horas por ano de treinamento, equipamento, todo equipamento de segurança, antenas anti-cerol. Então, são diferenciais que a gente, e o compromisso de respeito e sustentabilidade da vida humana também, né? Então não existe um terceiro que faça essa parte de distribuição? Desconheço. Não, também não. Toda a Mas não entrega existe. dos Correios são 100%. Pelo próprio Correio. E existe algum serviço que o Correio terceirize, não? Só na parte do atendimento, das né? franquias? Só das franquias, só na captação. Na entrega ao próprio Correio. Eventualmente, como eu citei, em alguma parte da cadeia de transporte, ou veículo, né? Ele é feita uma licitação para contratação de caminhões, de carretas. Em termos de cartas, com o advindo não sei se você sabe me responder, mas é uma curiosidade minha, com o advindo da internet, tudo, houve uma redução muito drástica nas correspondências, nas cartinhas simples e tal? É um segmento que não é ascendente, né? O segmento de mensagens, né? Não é ascendente, mas a queda também ela não está tão acentuada como prevista, mas é uma descendente, né? Agora, sim, muitas cartas, também com o advento do e-commerce, tem coisas ainda, né, que a correspondência ela se faz necessária, né? E com a vinda de novos segmentos de venda, que nem o e-commerce, ele provoca também, em algum momento, né, a ida de um boleto, a ida de uma carta, então ainda tem. Agora você lembrou uma coisa muito interessante, né? O envio de um boleto, por exemplo. A gente até tem recebido pela própria internet já alguns boletos. Sim. Mas ainda tradicionalmente eles são enviados pelos Correios. Sim. Isso ainda continua mantém dando o segmento de volume. Mensagem de carta num volume. No caso da logística dos Correios, né, dessa prestação de serviços, como é que vocês sensibilizam os clientes a utilizar o serviço de vocês? Bom, os Correios eles estão permanentemente em todos os municípios, todo dia. Hoje nós sabemos que o carteiro ele faz parte de um relacionamento, né? De quando a gente está em casa, ou de quem está em casa, ou de quem está no escritório recebendo Então, esse relacionamento, saber que aquele profissional uniformizado do Correio está presente ali, é um segmento de confiança, né?
e a estruturação de serviços que vão adequar a essas mudanças ou tecnológicas ou mudanças estruturais no mercado. O Correio sempre se aproxima, ele tem um corpo de vendas direcionado tanto aos segmentos estratégicos corporativos da sociedade, como do varejo ou como do cidadão comum nosso do dia a dia, através aí de quantas agências nós temos na nossa diretoria regional. Quer dizer, são agências que estão ali destinadas... Mais de 500, né? Aqui na metropolitana. 1.400 agências Entre aqui SBI, na grande São Paulo, né? Então, assim, o público tem ali num agente dos Correios, né? Um assistente de atendimento dentro de uma agência, um grau de relacionamento, né? E o WW dos Correios, né? O Fale Conosco, estão sempre atentos a críticas, sugestões e melhorias. Tá certo. Infelizmente, Cida, Paulo, nosso programa chega ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a vocês a presença, os esclarecimentos aqui junto aos nossos telenautas, que vocês deixassem uma mensagem para eles. Por favor, Cida. Bem, nós agradecemos, né, imensamente a TV ABC, né, pelo convite, né, estar participando. A você, Cláudia, né, mais uma vez aí, né, juntos aí nessa parceria. E dizer que nós temos mais um contato, que é quem tiver dúvida, né, que é referente à exportação, pode estar mandando para um e-mail, né, onde tem uma equipe que vai estar acessando e vai estar respondendo, que é consultoria, tá, exportação, sp@correios.com.br. Ok. Agradecemos intensamente, tá, o convite. Muito obrigada, Cida. Obrigada. Paulo. Também agradecendo a Cláudia, a TV ABCD, a oportunidade, e nós sempre estaremos à disposição de algum esclarecimento. E alguma pergunta que surgiu daqui também pode ser encaminhada, nós teremos prazer em responder. Ok. Mais uma vez agradeço a vocês, ao Correio que disponibilizou também a presença de vocês aqui no nosso programa Logo Comex. Agradeço a todos que participaram aqui do nosso programa e encaminharam as suas mensagens, sugestões e elogiaram aqui o nosso programa. E na próxima sexta-feira, a Cláudia Bock estará aqui com o seu programa Log Comex. Sexta-feira, das 11 ao meio-dia, ao vivo. Estejam conosco. Até lá.